Caiu a live, pessoal. Mas estamos de volta aí. Voltou. O negócio Caiu a live aqui. tá tão pesado que o Wi-Fi não tá aguentando. Nem o Wi-Fi, mano. E não salvou a live, velho. Meu Ó, Deus. olha só, Pedro, quando ele... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha que interessante. Quando a gente fala do Espírito de Deus, a gente fala do amor de Deus. A gente fala assim na bênção apostólica, o amor de Deus. Deus nos amou. E por ele nos amar, ele deu o Filho dele, a graça do Pai, que é Jesus. E a comunhão do Espírito. E o Espírito vem na comunhão porque só com amor a gente consegue ter comunhão. Né? Então, quando Pedro fala, tu és o Cristo, ele está cheio de Deus e usado por Deus. Continua o mesmo texto. Ele fala assim, aí Cristo fala assim, tá bom, então eu vou cumprir meu ministério. Eu vou lá. Ele entra na frente e fala, não, você não vai morrer não. Para trás de mim, diabo. Então, com isso, a Bíblia nos ensina que da mesma maneira que Deus usa pessoas para abençoar pessoas, Satanás vai querer usar pessoas para tirar do propósito pessoas, para condenar pessoas. E a pessoa que um dia foi usada por Satanás não quer dizer que ela é endemoniada ou que não era de Deus. Pedro é homem de Deus, mano. Pedro estava andando com Jesus. Isso não quer dizer que o cara não estava perto de Jesus, não quer dizer que o cara tinha intimidade com Jesus. Não, Pedro estava do lado de Jesus, mano. A grande sacada é o seguinte, mano. Pecado tem nada a ver com erro e acerto, mano. Entendeu? A gente fica nessa ideinha de coisa errada, coisa certa, a gente tá viajando, mano. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que Deus rejeita um rei, que era Saul, Deus fala assim, ó, até quando, Samuel, você vai ficar passando pano pra esse cara aí, alisando esse vagabundo? Eu já rejeitei ele, mano. Desce na casa de Jessé, o belemita, e unge um rei pra mim que eu já escolhi lá. Samuel enche o azeite. Enche o azeite. Desce até a casa de Jessé. Quando chega lá, quando olha os filhos de Jessé passando, falou, moleza, já achei. Quem que vem na frente? Eliabe. 1,98 de altura, 2% de gordura, 1,30 de bíceps, torneado. Pensa no cara, mano. Ele olhou e falou, já era, mano, esse maluco aí, mano. Bonitão, cabelo tipo do calça, pá. Já era, mano. Sabe o que aconteceu? Ele, cheio de azeite, foi deitar o óleo na cabeça do cara. Deus falou, eu não olho como você, eu não olho pelo aparente, eu não olho pelo efêmero, eu não vejo a aparência, eu não vejo lá de fora, eu não vejo o que ele faz, eu não vejo as atitudes, eu vejo o coração. Não é esse cara aí. Agora, quando a Bíblia fala de azeite, ela fala de Espírito Santo. Então a gente está falando aqui que Samuel, o homem de Deus, que ouvia Deus, era a boca de Deus na terra, cheio do Espírito Santo, errou. Porque se ele não fosse Deus intervir, ele tinha ungido o cara errado. Então, eu tá cheio do Espírito Santo, eu ouvi Deus, eu sei de boca de Deus na terra, não me impede de ramelar, mano. Não me impede. Não me impede de errar. Samuel, cheio do azeite, boca de Deus na terra, se Deus não intervém, ele errar. Ele é um Eliabe. Então, voltando para Pedro, e aí Jesus diz, ó, Pedro, é o seguinte, mano, você só pensa no terreno, você voltou para a carne de novo. De novo a gente vê lá, mano, Jesus. O câmbio tá aí, travou, voltou? Ufa, achei que ia Voltou? cair de novo. Pô, voltou? Voltou. Olha só, Jesus ia ser preso, mano. O que Pedro faz? Pedro vai lá, saca da espada, corta a orelha do menino, mano. Aí Jesus vai lá, pega a orelha, cola lá e falou, agora vamos entender isso aqui agora. Vamos fazer aqui, vamos imaginar a caminho de Cristo. Vamos lá.
A Bíblia é um livro que a gente pode imaginar e viajar, porque ela tem muitas tipologias. Então, quando a gente fala de espada, a gente fala da palavra. Pedro defendeu Jesus na palavra. Não defendeu Jesus na boca. Não, mano, tá escrito. Pá, aqui, e pá, vou defender meu Jesus, tá tirando. Defendeu Jesus na palavra. Mano, é o seguinte, o dia que eu tiver um Deus que eu preciso defender, eu não quero, mano. Deus que tem que me defender. Que Deus é esse que eu tenho que defender? Que eu tenho que marchar pra ele? Ah, merda, mano. Deus fraquinho desse que precisa da minha representação? Não. Não, mano. É o seguinte, um Deus que precisa ser defendido não merece minha defesa. Ponto. Acabou. Por quê, Alessandro? Porque esse meu Deus era representado, ele era defendido. Eu defendo ele vivendo o que ele fala. Eu defendo ele fazendo o que ele faz. Eu defendo Deus sendo ele na terra. Porque eu vim aqui para isso. Cristo defendeu o pai dele. Cristo não se defendeu. E como Cristo defendeu o pai dele? Morrendo. Amando. Porque Deus é amor. E toda vez que eu amo, Deus é revelado. Não é quando eu defendo ele que ele é revelado. Quando eu defendo Deus, eu revelo as minhas misérias, as minhas mazelas. Quando eu amo, eu revelo Deus. Aí Pedro vai lá e saca da espada. Corta a orelha do menino. Eu vou fazer um parênteses aqui rápido para você. Que eu já comentei, não tem nada a ver com o que eu ia falar, mas esse parênteses aqui eu vou fazer. Eu já cometi vários erros teológicos, vários equívocos. Por quê? Porque eu falava assim, e cortou a orelha do soldado do Malco. Só que o menino não era soldado. O texto diz que ele era o servo do sumo sacerdote. E o servo do sumo sacerdote, quem que era? Era aquele cara que dedicou a vida inteira para ser um sacerdote. Ele ia para o seminário com 6 anos de idade, e de lá ele não saía mais. Ele ficava dos 6 aos 12, pai, porque a ideia era ele virar um sacerdote. Então, ele vivia no seminário, vivia com o sacerdote, caminhava com o sacerdote. Ele era o servo do sumo sacerdote. E aí é o seguinte, é uma coisa agora muito interessante, porque o texto, quando diz lá que Pedro cortou a orelha, ele diz que cortou a orelha esquerda. Foi isso? Não, direita. Cortou a orelha direita. Direito. Ué, orelha direita? Mas por que a Bíblia fala isso, mano? Porque é o seguinte, a Bíblia é um livro econômico. Como assim? Porque falar assim, ó, pô, cortou a orelha direita. Mano, mas a Bíblia é um livro econômico. É um livro que não gasta muito. E aí, cara, é o seguinte. Olha como o texto é claro. Ele diz assim, ele era o servo do sumo sacerdote. Servo do sumo sacerdote. Então ele estava para ser sacerdote. Ele estava indo lá, perseguir Jesus, caminhando com ele, andando. Eles chamavam de talmidim, que quer dizer tipo discipulinho. Cada sacerdote escolhia um discípulo, um talmidim, que é um discipulinho que ia caminhar com ele, e o sacerdote tinha interpretação da Torá. O nome da interpretação da Torá que ele dava era jugo, né? Então, o jovem caminhava sobre o jugo de um sacerdote velho, um sacerdote novo caminhava sobre o jugo do sacerdote velho. Daí veio o nome daquela madeira que coloca nos boi. Coloca um boi velho com um boi novo e põe um jugo, né? Daí veio o nome do jugo. Mas o jugo era a interpretação da Torá de um sacerdote velho para um sacerdote novo, né? Então ele caminhava sobre aquele jugo. E aí esse moleque tá lá, olhando Jesus, olhando o sacerdote vir prender Jesus. Vem agora Pedro para defender Jesus com a palavra. É com a palavra que ele veio aqui, mano. Tá, vou defender. Arrancou a espada, só que sem o espírito. A letra sem o espírito mata. Então, ele veio com a espada sem o espírito. O que ele fez? Aí, como Pedro era crente, ele nem mirou, mano. Ele falou, se eu tô com Deus, se eu tô defendendo Deus, eu não preciso nem mirar. Do jeito que eu bater, já era, vai dar certo, mano.
Porque quando está com Deus, não precisa estudar, não precisa se especializar. Você está com Deus, é só você orar e já era. Deus é tipo um carnezinho de ticket, tá ligado? A gente fez assim, a gente decorou alguns versículos da Bíblia, e aí quando a gente precisa, a gente saca o vale-refeição e dá para Deus. Ó Deus, aqui, ó, tá isso aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui, Deus. Ó, tudo posso daquele me fortalece. Aqui, Deus. Sabe? A gente fez isso aí. E aí, Pedro, crente, né, mano? Falou, não, tô com Deus, mano, já era. Pá, deu-lhe a espadada. Zoou o moleque. Aí, Jesus vai lá, cola a orelha de volta. Eu falei assim, mano, desse jeito dá, Jesus, eu corto, você põe. O maior mistério aqui, ele era servo do sumo sacerdote, beleza? E aí a Bíblia deixa claro que ele foi cortado a orelha direita. Por que cortado a orelha direita? Porque é o seguinte, para você ser sacerdote, tinha algumas regras. E uma das regras é que você tinha que ter a orelha direita. Você podia não ter uma orelha, podia ser esquerda, mas a direita tinha que ter. Por quê? Porque quando você vai ler lá em Levíticos, na unção sacerdotal, Deus fala com Moisés, e ele tem que usar o polegar do pé direito, o polegar da mão direita e ungir a orelha direita. Tá lá escrito, tem que ungir para você ungir a orelha direita, porque entendia que o sacerdote recebe do povo, então por isso que a orelha direita era ungida, aqui, padre, e fala com Deus. Então tinha que ungir a orelha direita. Naquele momento, quando Pedro, defendendo Jesus com a palavra, sem o Espírito, ele acaba com o sonho daquele menino da vida inteira de ser um sacerdote. Ali, quando ele perdeu a orelha, acabou tudo, mano. Porque aquele menino ficou a vida inteira para ser um sacerdote. A vida inteira abriu mão de tudo para ser um sacerdote. E ramelou por quê? Porque ele estava acompanhando a religião da época. E a religião da época estava indo contra, falando assim, vamos matar Jesus, mano. O menino estava acompanhando o sistema, mano. O menino era uma vítima do sistema religioso que existia na época. E o menino estava acompanhando aquele sistema religioso. E aí, Pedro, sem o Espírito, usa a palavra para acabar com o sonho daquele menino. Porque agora Pedro corta a orelha direita dele, jamais ele poderia ser sacerdote. Expôs o ministério dele com a palavra, sem amor, mano. E agora aquele menino que dedicou a vida inteira para ser um sacerdote, por acompanhar o sistema religioso, pela palavra, sem o Espírito, vê o seu sonho morto. Se vê agora morto. E aí é o seguinte, cara, tem muita gente que anda com você, não é por causa dos seus olhos azuis, é porque eles querem ter o que você tem. Eles querem ter benefício de quem você é. E aí quando viu ele perder a orelha, eu falei, mano, já era, esse cara não vai ser mais sacerdote, tô fora. Esse cara não tem mais o que me dar. Perdeu, mano. Só que o interessante de tudo isso, os caras estavam lá para matar Jesus, os caras estavam lá para acusar Jesus. Jesus ainda restaura o sonho daquele jovem. Pega a orelha e fala, mano, na minha presença ninguém fica sem ministério. Ninguém perde o sonho, mano. Jesus restaura a orelha daquele jovem. Pode voltar o seu sonho, cara. Porque eu não vim aqui para me defender. Eu não vim aqui para me salvar, eu não vim aqui para condenar, eu não vim aqui para julgar, eu não vim aqui para apontar, eu vim aqui para resgatar aquilo que se havia perdido. E aí Jesus vai preso, mano. E Jesus preso, aí a Bíblia fala assim, querendo Pilatos soltar a Jesus. Olha o Satanás de novo, mano. Satanás o tempo todo queria defender Jesus, mano. Querendo Pilatos soltar a Jesus, disse, fala alguma coisa, mano. Você não sabe que eu tenho poder para te tirar daqui, para livrar você, mano? Você não sabe que eu posso mudar esse negócio aí que o povo tá fazendo? Jesus olha para ele e fala, mano, poder nenhum lhe é dado se não fosse do alto, se não fosse meu pai. Você não tem poder nenhum, mano. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém humilha Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele se humilhou. Ele sendo Deus, abriu mão de ser Deus, velho. Ninguém mata Jesus, ele se entregou. Por que eu vou impedir aquilo que ele quer fazer? E aí, beleza. E aí ele vai preso, mano. E ele vai preso.
E ele estava pendurado na cruz. Aí vem Satanás de novo, mano. Ei, se livra daí, mano. Tu não é Deus? Desce daí e livra a gente. Satanás o tempo todo tentou proteger Jesus de morrer. A Bíblia deixa claro para nós, você quer se perder? Tenta se salvar. Você quer se perder? Tenta se salvar. Você quer se salvar? Se perca. Se perca por quê? Por amor do seu irmão. O problema é que a gente está certo demais e a religião estava certa. E por estar certa, ela matou Jesus, porque ela estava certa sem amor. Mas olha que interessante, em Atos dos Apóstolos, para a gente fechar esse pensamento, quando vem, Jesus fala assim, ficar em Jerusalém até que vocês revestidos de poder, e Atos capítulo 2, lá, quando vem o Espírito Santo, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, sai e prega para todo mundo. Traz a história, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, você vê lá, Pedro sai quando eles estão cheios, nossa, vocês estão empregados, pá, não, prega, mano, é o seguinte, isso é o Cristo que vocês crucificaram, prega. E aí aí Pedro resume o evangelho ali, quando a galera pergunta assim, tá bom, Pedro, e o que faremos nós agora? Aí Pedro fala assim, salvai-vos dessa geração corrupta. Ali Pedro... E a gente não presta atenção nisso. Ele não disse assim, ó, salvem-se. Não existe fé. Você consegue se salvar? Não. Eu consigo me salvar? Não. Impossível me salvar. Primeiro, é impossível e injusto eu me salvar, por quê? Porque não fui eu que me perdi. Então, assim, qual mérito nós temos na nossa salvação? Nenhum. Não existe mérito em salvação. Não existe nenhum mérito na minha salvação. Tá. Então, se não existe mérito na minha salvação, o que eu preciso fazer, então? Você precisa entender. Olha que loucura. A gente tem um pensamento de uma salvação futura. Só que não faz sentido. Não faz sentido uma salvação futura. O meu destino, eu fui predestinado para a terra ou para o céu? Aonde eu cumpro o meu predestino? É o seguinte, Cal, eu preciso que você vá até o Rio de Janeiro entregar uma encomenda. Você tem um predestino. O seu predestino é ir para o Rio de Janeiro. O seu predestino é ir para o Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, você chega, pega o ônibus para o Rio de Janeiro, para no Graal, em São Paulo, sobe no ônibus errado. E esse ônibus, ao invés de ir para o Rio de Janeiro, ele vai para Minas Gerais. E você tem um mapa do que você tem que fazer do Rio de Janeiro. Quando você chegar em Minas Gerais, com o mapa do Rio de Janeiro, querendo fazer algo no Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Você tá perdido, mano. Carlos, você se perdeu, mano. Você tinha um predestino. Rio de Janeiro. Só que agora você foi para Minas Gerais. Você tá perdido, velho. Então agora eu vou falar pro meu filho, Kaká, vai lá atrás do Cal lá, mano. Explica pro Cal que o destino dele é o Rio de Janeiro. E depois que ele cumprir lá o Rio de Janeiro, ele volta para Curitiba. Aí agora você entendeu. Ah, então eu entendi. Eu estava errado. Meu destino estava errado. Então você agora converte a sua vida para o destino certo. E agora você está cumprindo seu destino. Então eu acredito no seguinte.
Quando a Bíblia fala que ele nos predestinou a sermos como Cristo, a predestinação está falando de futuro. Não, está falando de presente. Eu sou predestinado a ser Cristo hoje aqui na Terra. Então eu me perdi quando? Quando eu quis ir para o céu. Quando eu quis sair da Terra, quando eu quis me salvar. Porque se Deus me fez a imagem e semelhança dele, me colocou na Terra, quem precisava aqui, de quem era a Terra que precisava de mim? Não era eu que precisava da Terra. Eu vim para cá porque eu era Deus aqui. E a Terra precisava de mim. E aí vem o adversário e diz, não, primeiro você precisa fazer, para depois você ser. E agora Deus sai da origem e passa para o desejo. E agora então eu me perdi. Porque eu vim aqui para fazer alguma coisa e agora eu estou querendo outra coisa para depois fazer o que eu tinha que fazer. Já era, me perdi. Me perdi aonde? No entendimento. Porque eu acho que eu primeiro preciso comer para depois ser igual a Deus. Só que por eu ser igual a Deus, eu fazia. Eu dava. Eu era. Então, aonde eu me perdi? Numa consciência. Não é numa condição. Me perdi numa consciência. Então, onde eu vejo agora, para resumir toda essa nossa conversa? A consciência nossa hoje, quando eu falo nossa, é nossa mesmo, nossa como igreja. A nossa consciência hoje está perdida. Porque a igreja não está aqui para selecionar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quem merece perdão, quem merece castigo. Não! A igreja está aqui para que nós possamos ser o farol, o guia. Você estava indo para o lado errado, vai para o lado de cá. O seu destino é a terra. Eu cumpro o meu destino na terra. E quando eu cumprir, eu volto para o céu. Por isso que ninguém vai para o céu. Só vai para o céu quem não é de lá, mas nós somos de lá. Nós viemos de lá. A Bíblia fala que ele nos fez antes da fundação do mundo. Ele nos criou nele. Então, nós fomos gerados no céu com um predestino. Qual? Revelar um jeito divino de humano ser. Então, a gente veio do céu revelar um jeito divino de humano ser na terra. E depois que eu faço isso, cumpro a minha missão, que eu revelo isso, eu volto para o céu. Como Jesus. Jesus falou assim, ó, assim como eu não sou, eles também não são. Da mesma maneira que enviaste a mim, eu envio a eles. Então não livre eles de lá. Mas, não tira não, mas livra eles do mal. Porque assim como eu venci, eles também vão vencer. Então, eu acho que o nosso problema é que a gente está certo demais. Eu acho que um dos grandes problemas é a certeza que a gente tem. Né? E certeza, você sabe muito melhor do que eu, e você ensina, e certeza não é verdade. Eu tenho certeza que Jesus é um caloteiro, que é um blasfemo, só que não era verdade. Cristo era a verdade, o caminho. Né? Porque algumas vezes a verdade, aos nossos olhos, ela é injusta. Ela é injusta. Pô, é o filho pródigo. Tem um negócio na psicologia que fala efeito sombra. É o filho pródigo. O filho pródigo tinha vontade de sair, tinha vontade de beber, tinha vontade de gastar dinheiro. Só que ele não tinha coragem, era bundão. E aí é o seguinte. Aí o filho mais novo fez o que ele queria fazer. E aí ele condenou naquilo que mais queimava dentro dele. Pessoas batendo muito e determinando dela. Mano. O que eu queria fazer. Voltou? Oi, voltou? Voltou. Você entendeu essa ideia do filho pródigo? Algumas pessoas batendo em determinados assuntos. Por quê? Porque é o seguinte, é aquilo que eu queria lutando, é aquilo que eu luto. Pô, eu queria começar, eu queria dar uma ramelada, mas não vou, eu seguro. Aí o Cal faz, não, mano. Então ele tem que pagar, mano, porque eu tô aqui lutando, eu tô aqui e ele não fez. Não. Aí ao invés de eu apresentar o amor, eu apresento as minhas frustrações que tá dentro de mim, cara. Porque eu queria fazer, mano.
Eu sou filho pródigo. Como assim o pai tá queimando um bezerro dourado? Mas, mano, como assim, mano? O pai tá fazendo festa, o maluco fez o que eu queria, mano. Foi lá, ramelou, pisou na bola. Agora volta e o pai abraça? Não, mano. Ele tem que se ferrar. Porque não é certo isso. Tá envergonhando o nome do pai. E o pai, que tava com o nome envergonhado, você acha que ele ligou? Você acha que ele ligou? Ele foi correndo quando viu o cara, mano. Abraçou, mano. Porque Deus é isso, mano. Deus é amor. Você aí, mano, você tem filhos, você tem família, mano. Se um dos seus filhos ramelar, o outro bater, você vai ficar com mais rápido que bateu do que ramelou. É assim ou não é? Pô, por que você vai bater no seu filho? Que negócio é esse? Os irmãos tá lá, mano. Deu mancada. O irmão quis corrigir, quis bater, o pai vai brigar. Ô, que papo é esse aí, mano? Deixa que eu resolvo, cara. Você não tem moral pra fazer isso aí, não? Pai sou eu. O pai sou eu, mano. É interessante que ele te acha que algumas coisas a gente, como filho, né? Acha que a gente enxergou mais que o pai, né? Pô, pai. Enxergou mais que o pai, mano. Isso. E Ou se algumas o pai vezes não o pai... tivesse visto. Isso. Mano, você acha que o pai não sabia que o filho ia quebrar a cara quando ele pediu a herança? Acho que sabia. Mas era só daquele jeito pra ele aprender. Vai lá, mano. Vai lá. Vai lá, já que você quer quebrar a cara. Eu tô de volta aqui pra te amar. Muito bom. Muito bom, cara. Graças a Deus pela tua vida. Loucura, né, mano? Eu acredito que no cristianismo a gente é treinado para ser juiz. Porque, na verdade, essa é a maneira que eles convenceram a gente de não errar, né? À medida que eu não erro, à medida que eu posso cobrar alguém do erro. Isso. Então, a nossa motivação em não errar não está em mim, está no outro. Né? Eu quero cobrar no outro. Me lembro a primeira vez que eu beijei a Aline. E aí eu beijei ela, era umas 5 horas da tarde, dentro do carro, no estacionamento do McDonald's. E, cara, foi bom pra caramba. Pensa que eu descobri uma mulher dentro de uma menina. E aí eu fui pra faculdade, deixei ela aqui na casa dela, e fui pra faculdade, no meio do intervalo ela me liga e fala que eu sou nojento, eu sou um lixo, eu sou podre, eu sou não sei o quê. E daí eu falei, nossa, mas nem é pra tanto assim, eu só beijei ela, né? E aí ela me fez sair da faculdade, voltar pra casa. E aí, tomada de remorso, ela chegou num ponto onde ela se enxergou toda a acusação que ela tinha feito para as amigas dela no cursinho, na faculdade, no segundo grau que ela estava. Ela tinha um senso interno de julgamento das moças que faziam aquilo, que aquilo tudo voltou contra ela no dia que ela beijou o próprio namorado. Pensa, eu era namorado dela. E aí, assim que eu percebo o quanto a gente não erra hoje, não porque eu não quero errar. É porque eu sei o quanto isso vai voltar para mim, do quanto eu cobro nos outros. Isso! Cara, fantástico isso aí. Porque a Bíblia fala Então, assim, ó, da mesma medida que você julgar, vai ser julgado e acrescentado. Mano, eu tenho medo disso, porque eu só de ser julgado já tô ferrado, mano. Só de se acrescentar, então, mano, aí já era. então. Aí já era. Mas é isso aí. Então, pessoal, resumindo aqui, vence o mal com o bem, não com o que é certo. Comece a se desorientar pelo certo e errado. O certo e errado é enganoso. Tem muita coisa errada que você vai precisar fazer. Deus vai pedir para você fazer coisas muito erradas. Nem tudo que é errado é pecado. E nem tudo que é certo é santo. Isso. Exemplo. É o seguinte. Uma coisa certa que é pecado. Pagar a prostituta. Consumiu, você tem que pagar. Senão você está com 2 pecados. A prostituição e o calote. Então é certo pagar a prostituta. Só que é errado se prostituir. Pagar o traficante. Consumiu a droga. Tem que pagar. Só que, senão é 2 pecados. Consumir, contribuir com o tráfico e o calote. E o que é errado e não é pecado? Eu podia dar vários exemplos para encurtar, para não falar muito. Jesus era errado curar no sábado. Mas ele não fez o certo. Ele amou, ele curou no sábado. Era errado. O certo era apedrejar a mulher. Mas ele amou. Ele liberou. Né?
Então acabou. Por quê? Porque a gente volta àquele assunto. A gente colocou pecado como certo e errado, e não tem nada a ver. Não tem. A definição melhor é a básica, é a simples, que todo mundo fala. O que é pecado? Errar o alvo. Ponto. Não é? Então, qual que é o meu alvo? Tudo que eu fizer na direção do alvo não é pecado. Pode ser erro, mas não é pecado. Tudo que eu fizer fora do alvo pode ser certo, é pecado. Um exemplo. Fala assim, Cal, corta essa grama para mim, eu vou te dar R$100. Você tem R$100 e o seu alvo é cortar grama com aqueles R$100. Você compra de algodão doce e vai cortar grama com algodão doce. Você errou, mas você não pecou. Porque você errou no alvo, querendo cortar grama. Só que agora é o seguinte, você pega aqueles R$100, passa uma pessoa com fome, você vai lá e compra cachorro-quente para todo mundo com R$100. Você pecou. Porque o seu alvo não era... Ah, mas era para ajudar aquelas pessoas. Mas não era para ajudar. Era para cortar grama. Yeah. E a gente vê isso na história de Saul. Poupou os gados ruins para prestar culto para Deus. Ó Deus, é para você. Falou, mas a lei, o certo não era esse. O certo era matar tudo. Não vem querer falar de bonzinho, eu tô fazendo. Não. Era Judas tentando convencer Maria que tinha que dar o perfume aos pobres, né? O certo era dar o perfume para os pobres. Isso, não. Né? Isso aqui é o certo. Isso é o certo fazer. Isso é o certo. Tudo que eu faço no alvo. E as maiores desobediências civis da Bíblia foram acompanhadas de milagre. Né? Quando você olha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, você olha os caras que eles quebraram as regras. Eles sempre chegavam na beira da fornalha e Deus aparecia com milagre na vida deles. Porque eles estavam fazendo errado sendo justo. No alvo. Ele estava no alvo. No alvo. No alvo. Então, no alvo. Olha que interessante. Jesus se incomodava mais com quem defendia o certo sem amor do que aqueles que faziam errado sendo honesto. É isso aí. E é nisso que a gente precisa fitar os nossos olhos hoje. Não é sobre o moral, não é sobre a gente fazer julgamentos cosméticos, aparentes. Porque aqui eu quero resumir para quem está com a gente aqui, pelo menos 3 caminhos que eu e você nós vamos ser tentados. Com tudo que o Góes falou hoje, entenda que, primeiro, você vai ser tentado a fazer o certo usando a Bíblia. Cuidado do jeito que você usa a Bíblia para defender e promover o que é certo. Porque a gente se esconde atrás da Bíblia e empurra ela falando assim, não, a Bíblia diz. Mas será que a Bíblia diz como você está dizendo que ela diz? Porque ela esse espírito que está ali? Será que é o espírito dela, né? E aí, segundo, você vai ser tentado a defender Jesus. Um Jesus que precisa de defesa, precisa ser repensado. Não defenda Jesus. E aqui eu gostei muito desse exemplo do Góes, né? Que Deus, o Espírito Santo, o mesmo que usou Pedro para o próprio Jesus inaugurar a igreja nele, era o Pedro que tentou se opor ao propósito eterno de Deus em Jesus. Você pode ser um anti-Jesus defendendo o nome dele. Então, não defenda Jesus. Revele virtude dele, deixa o pau torar, deixa as pessoas chegarem nas conclusões pessoais, mas não entre na frente. Não impeça a obra de Cristo tentando defender Jesus. Jesus não precisa da sua defesa. E terceiro, a gente vai ser tentado a usar a palavra com muita razão, mas com pouco amor. Quanto mais a gente está na palavra, menos interessa o que o outro está sentindo. Porque a gente se apega na palavra, mas a gente perde a capacidade de entender o outro, de sentir o outro. Então, entenda o seguinte, os rapazes que trouxeram aquela mulher adúltera, eles estavam cobertos de razão. E eles trazem para Jesus porque eles estavam cobrando o certo daquela mulher. Só que atrás daquele certo tinha outro mundo. Onde Jesus ele fala, ei, vocês acham que é certo apedrejá-la? Então aquele que nunca pecou, atire a pedra. E Jesus mostra que atrás de uma razão, de uma convicção, de uma certeza,
existiu o lado B da história. Então, eu sugiro, através dessa live, que você comece a parar de se orientar pelo que é certo. Porque o juiz, ele sempre está tentando buscar o certo. E a gente não foi colocado para ser juiz sobre a vida de ninguém. Nós não fomos constituídos juízes na vida das pessoas. Por isso, entenda que, primeiro eu preciso colocar a relação acima da fé. É isso que o Góes começou falando. Não existe expressão de fé sem relação. Religião é fé sem relação. Porque aí, sabe o que acontece? A fé sem relação, a gente cobra os direitos. Se a minha fé, um exemplo, se eu tenho a fé que eu vou para o culto, então no culto, eu tenho fé no dízimo, eu tenho fé no louvor, eu tenho fé no grupo familiar, eu tenho fé nisso. Aí eu tenho direito. E aí, quando você não cumpre isso, eu cobro de você. Porque aí eu tenho direito de te cobrar, porque eu estou com a fé sem a relação, é a fé da religião. A fé na relação, eu vou para o culto para me relacionar. Eu vou para o grupo para me relacionar. O meu negócio é servir, é amar, é estar junto, é comungar. E a minha fé é na comunhão. E por isso eu dou o dízimo, para que haja mantimento na casa do tesouro, pela comunhão que eu tenho com os irmãos. Se a minha fé é na relação, não há a condenação. Se a minha fé é na ação, na obra, no que eu faço, aí eu condeno. Exato. Exatamente. Muito bem, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Infelizmente, a primeira parte da live caiu e não salvou. Então, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, só vai pegar uma foi poderosa. Ó, tudo que eu ia falar estava aqui, eu não falei nada disso. Falei nada disso. Nada. Era outro negócio da hora que eu ia falar aqui, eu preparei aqui. Ó. Foi tudo em tempo real, velho. Download em tempo real. Eu pus de lado aqui, ó, que já era. Eu tinha preparado a coisa linda aqui, mano. Já era. Então, pessoal, esse é o Alessandro Góes, fundador do Espaço Livre Vem Viver. A primeira impressão, os religiosos resistem. Né? Quem quer fazer o certo não consegue escutar ele até o final do pensamento. Né? Já para pela metade. Mas sigam lá, Alessandro Góes, Espaço Livre Vem Viver. Ele tem muitos insights dessa maneira aí. Tem vídeos curtos, tem pregações. E ele é um homem de Deus, é um cara que é um improvável que Deus levantou para falar na minha geração, na tua geração. É um ministério profético muito claro. Eu creio que Deus usa ele de uma maneira exponencial. De maneira que, assim, não foi carne e sangue que revela, né? Mas foi exatamente um espírito desse tempo falando com essa geração. Então, obrigado, Alessandro, por você fazer parte sempre da minha vida, irmão. Eu que agradeço. Por você me orientar de maneira muita maestria. Na última década, a gente já se carregou um bom tanto, né? Sempre um empurrando o outro, um deixando o outro carregando pelo braço. Falando, suportando, literalmente suportando. E é bom demais, irmão. Eu sou privilegiado de poder compartilhar minha vida com você, morar no mesmo bairro que você e sempre comer um churrasquinho junto. Então, conte comigo aí nos teus projetos. E mês que vem tem mais, pessoal. Mês que vem tem mais. A Alessandro vai estar com a gente aí novamente mês que vem, beleza? Valeu. Um abraço. Um abraço, beijão, irmão. Pessoal, é isso aí. Vamos orar juntos? Quero orar por você. Eu sei que a religião, ela é que nem bafo. Quem tem não sente, mas quem está perto sempre percebe. E eu sei que vários de vocês pensam que não, eu não sou religioso. E pensar que não é religioso já é um sintoma de religião. Quando você pensa que você não é, você vai descobrir que você era muito mais do que você imaginava. E a religião, ela se revela a partir do sofrimento que a gente gera no outro. Sofrimento de condenação, sofrimento de cobrança, de julgamento, de acusação. Quando você chega com aquele teu irmão que talvez ainda usa droga, aquele teu irmão que ainda sai com todas as meninas, aquele irmão que tem 30 anos ainda está sendo suportado pelo teu pai, pela tua mãe em casa, isso te revolta. Entenda que algumas revoltas revelam a religião que está dentro da gente. Né? E eu creio que nós precisamos começar a agir pelo que é justo e não pelo que é certo. E o que é justo é você deixar Deus fazer
né? Como o Alessandro bem falou, existe um pai sobre a casa. E o pai, ele nunca vai enxergar menos do que você sobre as outras pessoas. O pai nunca vai deixar passar batido uma injustiça que você, sendo humano, tenha sentido tão injusto que ele não tenha. Pensa que Deus é rocha eterna e nele não há injustiça. Então, se existe um cara que o senso de justiça dele é pleno, é Deus. E às vezes você acha que tem algumas coisas que revoltam mais você do que Deus. Não. Você sendo corrupto, você tem um senso de justiça muito elevado, principalmente se você cresceu na igreja. Agora, se Deus, que é incorruptível, a justiça dele é plena, é ímpar. Ele não erra na medida de justiça. Você acha que ele não fica irado com algumas coisas? Você acha que Deus ele não fulminaria alguns líderes sociais? Você acha que Deus ele não enviaria juízo sobre as pessoas pela injustiça que elas cometem? Óbvio que sim. A questão é que Deus vê diferente. Deus pensa diferente. Deus ele age diferente. E Deus não se orienta pelo que é certo. Deus se orienta pelo que é justo. E o justo é você entender o que está se passando dentro da pessoa e não só o que está sendo visto fora das pessoas. Por isso, entenda, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E é a partir do coração que ele se relaciona com a humanidade. É a partir do que você sente, a partir do que você pensa, a partir das suas intenções que Deus ele se revela para você. Então, se arrependa enquanto é tempo. Você vai ser tentado a defender Jesus. Você vai ser tentado, com certeza, a fazer biblicamente o certo, usar a palavra com muita razão, mas pouco amor. Você vai ser tentado a fazer o certo, inclusive usando a Bíblia. Só que talvez Jesus vai falar para trás de mim, arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava defendendo Jesus biblicamente. Pedro estava se colocando entre Jesus e o problema biblicamente. Então, seja livre hoje. Hoje é um dia de liberdade. Várias pessoas vão ser livres. Você vai ser livre. Livre de quê? Livre de se olhar uma pessoa e simplesmente olhar pelo raio-x dos teus olhos, onde você ama, onde você compreende, onde você percebe, onde você percebe que o Pai está falando, que o Pai está fazendo, que Jesus está envolvido, e você só precisa estar do lado, sendo o irmão mais velho, dizendo, ei, conte comigo. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Onde estão os seus acusadores? Vamos orar juntos? Pai, obrigado, Senhor, porque hoje nossos olhos foram uma vez mais abertos. Pai, nos lembra que o problema é que está tudo certo. E nessa certeza de que nós queremos fazer o que é certo, muitos ficaram pelo caminho. Matamos muitos irmãos. Arrancamos sonhos, cortamos orelhas de pessoas que, diante da nossa certeza, era uma ameaça para o Senhor. Mas o Senhor sabe que não existe ameaça para um reino de justiça, um reino inabalável. Não existe nada nesse mundo que possa ameaçar o reino chegado de Deus. Por isso Deus nos leva numa compreensão onde nós queremos de fato mais revelar esse reino do que perder tempo defendendo esse reino. Esse reino por si só, ele já está estabelecido. Não é sobre nós acelerarmos um processo que o Senhor pode ou não contar com a gente, mas é chegado um tempo de privilégio e deleite, onde nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor fez por nós. Pai, nos leva, Senhor, numa compreensão madura, Pai, de fato nós não nos orientarmos mais pelas estruturas moralistas da religião, mas nos dá um coração paterno, nos dá um coração divino, nos dá um coração que anda na mesma frequência que a tua. Para nós, de fato, ouvirmos aquilo que o Senhor está dizendo sobre esse tempo, sobre esse mundo, Pai.
Deus, obrigado, Espírito Santo, que hoje nós somos livres e libertos. Nós não queremos ser encontrados como aqueles que defendem o que é certo sem amor. Nós queremos ser encontrados como aqueles que são honestos e amam em tudo o que fazem. Independente quando erramos. E vamos errar. E não tem nenhum problema em errar, Pai. Nos leva à certeza, Pai, que não há problemas no erro. Há problema, Senhor, na condenação. Há problema, Senhor, quando tentamos nos guardar, quando tentamos nos defender de prejuízos que, na verdade, o Teu reino ganha quando assumimos esses prejuízos. Nos revela, Senhor, esse amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Amem, amem, amem. O religioso vai dizer que o teu amor livre é sem verdade, mas é o contrário. É mais fácil você ficar com a verdade e se perder da rota do amor do que você amar demais e se enganar com a verdade. Ame mais. Ame mais. Algumas pessoas vão achar leviano, vão achar que é um evangelho barato, vão te chamar de tudo. Mas, na verdade, isso só está revelando que o nosso propósito aqui é revelar uma natureza divina que é traduzido em amor. Amor pessoal, tá bom? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, talvez eu não esteja presente aqui porque minha esposa está me convencendo de fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Então, talvez semana que vem eu suspenda uma ou outra live aí. Mas a gente está junto, presente. E Deus abençoe vocês. Amo vocês. Se você não me segue lá no Telegram a gente tem uma comunidade ali. Eu coloco algumas coisas pessoais. Já estamos em quase 500 pessoas ali. E é muito bom poder naturalmente compartilhar a vida ordinária que eu levo, a vida normal. E estar mais presente na tua casa, na tua vida, tá bom? Deus abençoe vocês, amo vocês mesmo. Muitas pessoas que eu não vou citar o nome aqui, mas que são muito presentes na minha vida. Obrigado, viu? De perto e de longe. Deus abençoe vocês.